Olá, pessoal que produz empresas familiares agro, sucessores, herdeiros, profissionais direto ou indiretamente ligados ao setor, se tornando aí agentes de transformação, de mudanças. E vamos dar continuidade à nossa conversa. E hoje eu quero falar do ambiente familiar. Acho que o principal pilar quando a gente fala em realmente elevar o nível das empresas familiares agro, mudar a estatística, tá, que a gente comentou, e dar perenidade para esse negócio, e realmente de forma sustentável economicamente, e pensando nas futuras gerações, no legado do patriarca, e tudo isso está envolvido numa governança familiar. E é assim que eu entendo, e aqui é a base para todo o resto. Por que eu digo isso? Porque geralmente, quando a gente olha os três círculos, e a gente começa a olhar patrimônio, começa a olhar a família, o negócio, entender a família, onde ela está ramificada em tudo isso, quanto menor a família, mais fácil, mais ambiente harmônico se tem para se trabalhar. É claro que quanto mais cedo se começa esse processo, mais fácil, mais simples é para se resolver. As dores existem, mas ficam mais simples para serem tratadas. Quanto maior e mais tarde se começa esse processo no ambiente familiar, as dificuldades são maiores. E aí nós estamos falando de coisas básicas, simples, e que às vezes se tornam conversas difíceis no ambiente familiar, porque envolve a emoção. Porque o pai não quer falar com o filho tem dificuldade de falar com o pai, aí tem o primo, o tio, aí começa o cunhado, a cunhada, e aí começa uma conversa que dura 5 minutos e vira uma grande discussão, uma grande briga, e se protela e se não se conversa. E aí nós estamos falando em coisas básicas como assim, entender os três círculos, o patrimônio, a família, os negócios, e saber separar muito bem isso. E para isso precisa se organizar, certo? E nada melhor do que o quê? Você ter o alinhamento dos donos, dos acionistas, entender isso, entender onde você quer se chegar, como pensar nessa perenidade, nessa sustentabilidade. Essas são coisas, tem que se definir os desejos de todo mundo. Normalmente você vê o patriarca trazendo no braço toda a família, toda a estrutura, centralizando, contratando por confiança, não por competência, colocando alguns familiares em posições que não deveria, que não estaria preparado para aquilo, mas pela questão da confiança e pelo laço parentesco, e aí não consegue cobrar, não consegue discutir, enfim, e se cria problemas maiores no nível de gestão, que nós vamos falar em determinado momento, mas aqui nós vamos tratar realmente da família. Por quê? Aqui nós temos toda a parte de cultura, toda a parte do que se quer, todas as regras familiares, toda a questão da política de renda, de dividendos, da própria sucessão. Nós temos a questão do apetite de risco, tem um familiar que é mais agressivo, o outro é menos agressivo, no que tange a tomar uma dívida para comprar uma terra, ou o outro não quer se endividar tanto, não quer nem falar de dívida, quer trabalhar com recurso próprio. Tem aquele que quer trabalhar no negócio, o outro não quer. Tem um que quer estar no nível de liderança e ter uma equipe, formar uma equipe, outro não quer, ou não leva nem jeito para aquilo que precisa ser desenvolvido. E falando em desenvolvimento, nós temos que pensar que o patriarca ele tem que pensar na sucessão da segunda geração e ao mesmo tempo já pensar em preparar esse pessoal a desenvolver. O que eu notei nessa minha história de quase que 30 anos dentro desse segmento aí que eu adoro, é o meu berço, na verdade, de onde eu saí há muitos e muitos anos atrás para estudar, porque não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje, então tive que sair da roça para poder continuar meus estudos e seguir. Mas nessa jornada, nessas dezenas ou centenas de
empresas que eu acompanhei, eu presenciei, o que você vê muito do patriarca na estrutura da família? É a centralização, a dificuldade de delegar, a dificuldade de comunicar a direção, de colocar claro o que se quer, tanto no ambiente familiar como para a linha de frente, os seus braços. Normalmente, é claro, se começa pequeno, sempre falo, está tudo na mão. Conforme vai crescendo, ele vai perdendo essa estrutura. E aí ele sendo tudo, ou tendo o que a gente fala muito no mercado, tendo a síndrome do super-herói, que é o que a gente mais encontra no ambiente familiar agro. Por quê? Geralmente, o líder da família que está ali numa posição de CEO, ou de presidente, ou executivo, ele é o que está negociando os insumos, está trabalhando o crédito, está comercializando, está vendo o financeiro, muitas vezes com o fluxo de caixa na cabeça, então ele sabe de onde vem, o que vai pagar, o que sobra, tal, e está transitando tudo isso. E isso aí, de certa forma, deixa toda uma equipe à mercê. Se fosse fazer um organograma, seria ele e o resto. Aonde manda faz, não manda não faz, e todo mundo vai ficando numa zona de conforto, onde está tudo bem, os salários estão pagos, definidos, e está tudo certo. Isso aí gera uma ineficiência enorme com o passar do tempo, com o crescimento do negócio. E geralmente ele tem recursos interessantes dentro do seu ambiente, mas não são trabalhados. Muitas vezes, inclusive, contratando consultorias, como eu, por exemplo, a resolver algum problema ou melhorar alguma situação onde eu chego num ambiente, começo a entrevistar, conversar pessoas e profissionais, e você vê que tem muita qualidade, muita competência, muito conhecimento interno, mas não é aproveitado. E isso é um ponto que faz parte da minha jornada, ok? Guarda isso porque nós vamos falar sobre isso também em determinado momento em desenvolvimento organizacional. Tá? Nós temos muita qualidade, muitos profissionais internos que poderiam estar fazendo muito mais do que fazem se tivesse um direcionamento correto, se tivesse uma comunicação correta e fossem mais valorizados e não usasse aquele velho termo que a gente pode colocar aqui também, que é santo de casa não faz milagre. Né? E às vezes fazem assim. Okay? Então é isso que eu presenciei, inclusive sendo um executivo dentro de um ambiente familiar. Nós temos gente competente, gente boa, que às vezes não aparece. É claro que também fica numa área um pouco de conforto, como citei, mas precisam ser desafiadas. E esse é o papel do líder, é o papel do gestor, é o papel do executivo, que muitas vezes é o patriarca, que temos também que reconhecer. Cresceu, montou todo um negócio na força, no braço, na execução, o foco ficou na produção, então não foi preparado também para essa mudança, essa nova demanda, essa nova complexidade que se começou a surgir no agro, principalmente se a gente olhar depois do advento do Plano Real, de toda uma transformação que teve na indústria, que teve no comércio, no setor financeiro, enfim, nós vivenciamos tudo isso daí em determinados momentos. E o agro, de certa forma, pela questão da produção, acaba sendo uma coisa mais simples no dia a dia. Só que isso começou a ficar muito complexo da porteira para dentro, da porteira para fora, aliás. E aí se ganha, às vezes, muito dinheiro na operação, e às vezes se perde na comercialização, no financeiro, num desvio, enfim, em várias situações que a gente já experimentou tudo isso e sabe o que fala. Então, o grande ponto e o segredo aqui para mim é trabalhar a família, o alinhamento dos desejos, colocar tudo isso de uma forma que ali na frente, no segundo módulo, nós vamos falar sobre societário, a organização patrimonial, isso tem que estar em linha com tudo isso. O desejo da família, o desejo dos acionistas, dos sócios, precisam estar conectados com essa estrutura patrimonial, com essa estrutura societária, porque não é isso que eu vejo também pelas experiências que eu tive. Geralmente você olha uma coisa aqui na família, no
entende tudo isso e vai para essa outra parte, nosso segundo módulo, societário e patrimonial, e é totalmente diferente. E aí tem várias justificativas, várias coisas que a gente vai falar em determinado momento, que para mim não faz muito sentido, não justifica. A gente, na verdade, cria um monstro e depois não consegue lidar com esse monstro. Na verdade, esse é o grande resumo. Tá? E vai por N situações. Geralmente o tributário fala mais alto, fala, mas ninguém está fazendo a conta de um operacional, ninguém está fazendo a conta de uma visão 360 qual é o propósito da nossa jornada, porque fica mais caro o molho do que o peixe. Vocês podem ter certeza. Então, no ambiente familiar, gente, é a base de tudo, é aqui que a gente tem que gastar tempo, tem que planejar, tem que organizar, tem que gerar conversas difíceis, sim, tem, não pode se protelar, e precisa desenvolver a família, sim, porque a família é tão profissional quanto um profissional de mercado. Precisa ser desenvolvido, é óbvio, precisa querer também, mas muitos querem, e eu ouço isso, inclusive, muito do sucessor e dos herdeiros. Frases como assim, mas isso eu sei, tal, isso, aquilo, mas eu não consigo fazer aqui, porque ninguém direciona, porque ninguém comunica, pega na mão, coloca e conduz para a execução. Então, existe muita didática para os sucessores, herdeiros e até alguns profissionais que estão dentro da empresa familiar agrícola, que tem muito conhecimento, muita didática, mas falta o quê? A implementação, a execução. E para isso falta, de novo, a liderança, a condição, a condução, o alinhamento e o direcionamento correto. Ok? Então, ficamos por aqui. Até a próxima, falando sobre societário e patrimonial, numa próximo encontro. Ok? Muito obrigado pela atenção e fica aqui meu abraço. Fique com Deus.